Boa noite a todos os espectadores que nos acompanham ao vivo, aqui na nossa última live de comissões e fóruns temáticos do Corecon São Paulo. Lembrando que nesse mês de março realizamos lives, com todos os coordenadores de comissões e fóruns, explicando o trabalho de seus grupos, o plano de atividades para o ano de 2022. E hoje, nosso encerramento com o Fórum de Conjuntura Econômica, coordenado pela nossa conselheira Alessandra Cocarelli Alves Ribeiro. Gostaria também de ressaltar que, embora esse evento aconteça ao vivo aqui na plataforma Zoom, também será publicado posteriormente na TV Economista, o YouTube oficial do Corecon São Paulo. Vamos organizar todas essas lives de comissões e fóruns temáticos em uma única playlist para que o economista e a sociedade em geral tenha facilidade em acessá-los, e convidamos a todos a assistir às lives que ainda não assistiram, enviar suas sugestões, comentários, tanto aqui nesse evento de hoje ao vivo, como também posteriormente no YouTube. Estaremos sempre prontos a atendê-los. E nesse momento desejo um excelente evento a todos e passo a palavra então primeiro para o nosso presidente Pedro Afonso Gomes, que na sequência passará a palavra para a nossa conselheira coordenadora do Fórum de Conjuntura Econômica, Alessandra Ribeiro. Presidente. Obrigado, Júlio. Quero saudar todos os economistas, estudantes, professores de economia que ou estão aqui conosco ao vivo ou vão nos assistir na TV Economista, outros interessados também. E quero agradecer especialmente a conselheira Alessandra Ribeiro, que coordena o Fórum de Conjuntura Econômica do Corecon São Paulo, por ter aceito expor o trabalho que pretende realizar, visto que esse assunto é de suma importância e todos os dias nós estamos sendo confrontados com situações conjunturais que depois têm reflexos na economia. Ela vai explicar melhor do que eu. Então, conselheira Alessandra, muito obrigado pela sua disposição. Tenho certeza que será uma excelente apresentação. Muito obrigada, presidente Pedro Afonso, e boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Justamente a ideia é explorar esse trabalho da Comissão de Conjuntura Econômica, porque, como o Pedro bem colocou, nós estamos expostos a todo momento a eventos políticos, geopolíticos, econômicos, que afetam toda a conjuntura, né? E nos faz aqui refletir sobre os impactos, não só os impactos mais conhecidos, né? Os impactos mais macroeconômicos, mas também impactos setoriais, impactos regionais. Então, a ideia explorar esse mundo da conjuntura econômica. Eu vou compartilhar com vocês um material, depois até acho que o Júlio me habilita aqui para compartilhar, para a gente seguir uma apresentação, mas acho que justamente para a gente mostrar os objetivos da comissão, né? Porque acho que o objetivo principal da comissão de conjuntura, né, é trazer esse debate para economistas e para não economistas, e inclusive com visões plurais, porque nós sabemos que há diferentes linhas de pensamento nas escolas econômicas, e a ideia é trazer essas visões plurais sobre essa análise de conjuntura, análise setorial e regional. E a ideia é que não só o economista entende, mas também o economista formado, mas como os estudantes, os não economistas, que a gente sabe que essa necessidade de entender a conjuntura e entender os impactos disso, seja na economia, seja no seu ramo de negócio, seja na sua região específica de atuação ou de moradia, é de suma importância. E eu diria que, além disso, né, essa visão da conjuntura e dos seus impactos, ela nos leva automaticamente a alguns questionamentos, né? Porque quando a gente fala em conjuntura, principalmente conjuntura macroeconômica, né? A gente, eu até já acho que eu consigo já compartilhar o material, vocês conseguem ver aqui melhor, que quando a gente fala em conjuntura, né, macroeconômica, a gente já logo pensa em PIB, crescimento, inflação, juros, câmbio, né? E aí as derivações dessas grandes variáveis macroeconômicas
para as demais variáveis, né, setoriais, mesmo do ponto de vista regional. E ao a gente, né, se debruçar sobre esse tema, né, surgem questionamentos como, quando a gente, né, apresenta, por exemplo, a trajetória de crescimento da economia brasileira, a gente já é questionado, mas por que a economia brasileira não cresce mais? E aí a gente já traz todo um conceito potencial da economia brasileira e quais são os determinantes desse crescimento potencial da economia brasileira, né? Um outro exemplo, quando a gente traz a visão setorial, olhando para a indústria, e dentro da indústria, toda a segmentação, ou olhar serviços também nas suas segmentações, a agropecuária, também surgem questionamentos muito naturais, né? Quando a gente olha, por exemplo, a indústria, a gente vê uma trajetória da produção industrial, né? Por que essa indústria cresce mais? Quais são os limitantes ao crescimento da indústria? E esse debate nos joga a questões mais estruturais da economia brasileira. Então, é nível de poupança, nível de educação, produtividade, amarras que atrapalham a produtividade da economia brasileira. Então, é um tema que, apesar de, na verdade, ter essa perspectiva, às vezes até um pouco mais de curto prazo, mas o ponto é que ela nos coloca numa discussão sempre muito estrutural da economia brasileira. E eu acho que, inclusive, para os economistas, né, inclusive os economistas em formação, isso é muito interessante, porque a gente utiliza todo o ferramental que a gente aprende para fazer essas derivações de cenários, né, macro, setoriais e regionais. Então, eu, inclusive, incentivo muito, não só porque eu trabalho numa consultoria econômica que tem 80 economistas, mas eu incentivo muito, porque eu acho que é muito interessante essa utilização do instrumental na prática para produzir cenários com essas diversas vertentes, né? Então, acho que o objetivo é justamente esse, trazer essas visões plurais sobre essas análises mais conjunturais, macro, setoriais e regionais, né? E um ponto muito importante, acho que é o relacionamento com economistas de diferentes escolas aqui de pensamento, né? E não economistas, né? Porque a gente vê que o entendimento dessa conjuntura, principalmente quando a gente vai para o mundo dos negócios e até pela própria experiência aqui de consultoria, às vezes é uma grande empresa que precisa traduzir aquele cenário, ok, entendi, a perspectiva de crescimento é essa, a inflação vai ser essa, os juros vão ser esses, perfeito, entendi, mas como isso impacta o meu mundo aqui, uma grande empresa industrial, por exemplo, né? Então, a gente tem que dialogar com esses, às vezes, não economistas, porque a gente tem como interlocutor o não economista do outro lado, às vezes é uma pessoa formada em engenharia, às vezes é uma pessoa formada em direito, em administração, e essa interlocução é super importante, inclusive para a gente não só se fazer entender, mas, para o outro lado, entender como aquele cenário pode impactar a sua realidade e, a partir disso, ele tomar as melhores decisões do ponto de vista, inclusive, de estratégia da empresa, por exemplo, nesse caso que eu dei aqui o exemplo. Então, o objetivo dessa comissão é muito dialogar com essas diferentes linhas de pensamento, porque também nós temos aqui diferentes escolas que têm diferentes visões em relação a questões econômicas, e ao trazer esse debate, a gente apresenta para o economista e para o não economista, né, esses pontos para reflexão. E esses agentes podem se posicionar melhor, né, questionar melhor quando é apresentado algum tipo de opinião, algum tipo de cenário. Então, aqui, acho que o ponto realmente importante é dialogar com essas diferentes linhas de pensamento e com os diferentes interlocutores aqui da nossa sociedade, para que todos tenham realmente um melhor entendimento e, a partir disso, consigam tomar melhores posições, melhores decisões. A partir dessa, né, como eu falei, a discussão da conjuntura macro, setorial, ela sempre acaba nos levando para um caminho de questionamento em relação a aspectos estruturais, né, principalmente trazendo aqui para a nossa realidade, economia brasileira, que tem desafios importantes do ponto de vista de crescimento, né, que o desafio principal é crescer de maneira sustentável e crescer de uma maneira inclusiva, né, no sentido de
principalmente reduzir a desigualdade social, que eu diria que acho que esse é o pior aspecto aqui da nossa sociedade. A gente tem uma sociedade extremamente desigual, inclusive nos últimos anos, na verdade, desde a recessão para cá, de 2015 para frente, nós tivemos, inclusive, uma piora nesses indicadores todos, né, de desigualdade social. Então, o grande, né, eu acho que a necessidade, eu diria, né, da economia brasileira é crescer de maneira sustentável e incluir, né, esse segmento, né, todo da população que fica praticamente, às vezes, até à margem, né, das atividades, da sociedade, para termos uma sociedade melhor. E essa discussão, ao nos colocar, né, no questionamento desses aspectos estruturais que são limitantes, eles acabam também nos levando a formular propostas para a gente trilhar esse caminho sustentável com, né, com o que queremos, que é a redução da desigualdade social. E isso passa, por exemplo, né, só para materializar um pouco, desde capacidade de investimento do Estado, quando a gente fala, olha, a gente tem um Estado que opera aqui com déficit primário, déficit nominal, né? Ou seja, não tem poupança. Isso é um grande limitador, porque a gente tem uma limitação de poupança para investir e, consequentemente, crescer mais. Uma outra limitação é a formação das pessoas, né? Educação, porque a gente precisa de mão de obra e mão de obra qualificada, porque isso é um pilar extremamente importante quando a gente pensa em potencial da economia brasileira. Então, o que pode se fazer aqui nessa linha de formar essas pessoas e formar com qualidade, para que seja realmente, né, sejam pessoas que entram no mercado de trabalho com uma qualificação melhor, portanto, um salário médio melhor e com maior capacidade de consumo e bem-estar, né? Então, isso nos leva automaticamente para esse questionamento também, né? Então, há várias questões, né? Quando a gente fala um outro pilar super importante do crescimento, né, potencial, é a produtividade. E quais são elementos que afetam a produtividade, né? Por exemplo, questão tributária, o nosso sistema tributário extremamente caótico, complicado, com N amarras e diferenças, inclusive, super relevantes do ponto de vista dos estados. Então, temos que discutir uma reforma tributária de fato e que considere os 3 níveis da federação. Então, a gente acaba caindo nessas questões e entendendo esse debate mais estrutural mesmo, e eu acho que, inclusive, como cidadão, e aqui nem é como economista, né? É como cidadão, entender o que podem ser agendas importantes para alavancar esse cenário que a gente quer, que é um cenário de crescimento sustentável e com efeitos aí positivos, né, para os diversos segmentos da sociedade, mas para o país como um todo, né? Então, acho que é um objetivo que acaba sendo uma consequência dessa discussão toda, é a formulação dessas propostas também para a superação desses limites ao crescimento sustentável, né? E aí a estrutura, né? Como nós pretendemos fazer isso? Principalmente através desse tipo de evento, acho que da promoção de debates e eventos virtuais, eventos presenciais, trazendo realmente essas visões sobre a conjuntura econômica e, né, promovendo essas discussões, inclusive chegando nesses aspectos mais estruturais. Então, a ideia é realmente fazer eventos para promover esses debates e aí chegarmos aí nos objetivos pretendidos, né? E esses debates, essas lives, sempre terão como base, eu acho que é super importante, um material, né? Porque a partir desse material a gente consegue, inclusive, explorar isso entre os participantes, mas inclusive na mídia, com uma posição aqui, com uma posição do Corecon, não uma posição assim firme, mas o debate que o Corecon realizou, as ideias que saíram, né, desse debate do Corecon, a gente explorar isso, inclusive, na mídia. Então, acho que a questão do material aqui é super importante, porque isso, inclusive, acho que facilita muitas vezes o entendimento. A gente tem um PowerPoint, as pessoas olharem os gráficos, olharem as projeções, questionarem as projeções, por que essa projeção, por que não?
Então, acho que facilita muito do entendimento e depois da reprodução desse material e de toda a discussão depois. E aí, eu coloquei aqui também, né, um plano, né, principalmente pensando nessas lives trimestrais, um plano para a gente fazer alguns debates. Um primeiro já programado agora para abril, depois a gente só precisa ver a data certinha para a gente fazer essa live, esse debate, que inclusive eu quero apresentar, que é a questão da economia brasileira à luz do conflito Rússia e Ucrânia. Né? Eu acho que esse é o debate do momento, os impactos desse conflito para a economia brasileira, em termos de crescimento, inflação, juros, câmbio. Então, acho que é um tema que nós precisamos realmente refletir e tentar entender aí as repercussões e a duração dessas repercussões. Então, acho que é o primeiro tema aqui programado para abril. E a ideia é termos essas lives aí trimestralmente, esses debates trimestralmente, tendo um próximo em junho, setembro e dezembro, com temas que serão ainda definidos. Eu acho que é sempre interessante a gente pegar um tema do momento, como a própria questão do conflito agora. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter que se debruçar sobre a questão política também, entender possíveis repercussões, até do cenário de campanha, nem digo a partir do resultado da eleição e do novo mandatário, mas até a própria campanha, o tipo de campanha que a gente pode ter, os efeitos disso para a atividade econômica, por exemplo, e, obviamente, a partir da avaliação aí de quem vencerá a eleição, quais são os possíveis efeitos para a economia brasileira. Né? Então, acho que esse é o outro tema, e a gente sente aqui a necessidade, inclusive, aqui na própria consultoria, que é uma demanda dos clientes. Acho que tem outros temas que a gente pode explorar, inclusive, acho que fica aqui a sugestão, né, o canal super aberto, sugestão de temas, são super bem-vindos para a gente organizar nessas próximas lives aí do ano. Bom, acho que a ideia era essa, espero ter passado uma ideia aqui, né, geral do funcionamento da comissão, e acho que a ideia é ser uma coisa aberta, estamos super, enfim, favoráveis à sugestão de temas, são super bem-vindos para a gente realmente casar com a necessidade, né, dos economistas, não economistas, da sociedade como um todo. Então, agradeço a atenção e fico aqui à disposição para perguntas. Conselheira Alessandra, muito obrigado pela excelente exposição, né, tão zelosa, tão clara, muito importante. Nós temos aqui um comentário do Fauzi, eu vou ler aqui que ele colocou no chat, e aí depois, Fauzi, se quiser verbalizar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Ele escreveu assim: maravilha que o fórum possa, de fato, correlacionar variáveis micro e macroeconômicas para o entendimento dos diversos cenários e, sobretudo, dos caminhos que daí despontam para a evolução dos negócios. Não, eu agradeço, Júlio, você ter lido, né, como de hábito, e tomara que a conselheira Alessandra tenha essa ênfase também, né, de proporcionar, além de adivinhações sobre a nossa conjuntura econômica, caminhos, alternativas e consequências. Por exemplo, a guerra, né? Eu estava lendo uma reportagem hoje, não deu para entender. Este país está exportando trigo e está importando trigo. Né? Tem alguma coisa errada nisso tudo. Cereais que o mundo precisa, este país está exportando. Coloca aí uma taxa, bota um imposto de exportação para ver o que acontece. Né? E aí, quem sabe, 17 milhões de brasileiros vão poder comer também, né? O que é mais importante. Eu acho que de fato, e isso acho que são essas, porque, claro, a gente sempre é empurrado a tentar fazer projeções, né? Não tem jeito, você põe o economista, mas qual que é a sua projeção para o crescimento? Qual é a sua projeção para a inflação? Então, não tem como fugir disso, mas acho que o ponto aqui central é a gente entrar nesse debate mais de pano de fundo mesmo, né? Esse debate estrutural, por que a economia não cresce? Por que a gente tem um contingente absurdo de pessoas fora do mercado de trabalho? Como trazer essas pessoas para o mercado de trabalho? Como melhorar a qualificação, o salário médio dessas pessoas? Acho que o Brasil tem um desafio ainda imenso. É verdade que a gente, acho que
evoluiu em algumas searas importantes, né? A gente tem agendas andando, desde a agenda de infraestrutura, que a gente viu bons processos de concessão, de infraestrutura desde o ano passado, até uma agenda microeconômica do Banco Central para aumentar a competição bancária e fazer com que o crédito chegue à população com um custo mais barato. Então, tem agendas andando, mas eu diria que ainda tem muita agenda para ser encaminhada. E eu acho que esse debate que é importante, né? Como a gente pode chegar no que a gente quer, que é esse crescimento sustentado, mas que tenha realmente essa inclusão e, principalmente, a redução da desigualdade social, que eu acho que essa é a pior faceta da nossa realidade aqui no Brasil, né? Agradeço também a resposta, ótima intervenção do Fauzi. Presidente Pedro também tem uma contribuição? Certamente. Eu acho que foi até providencial, Alessandra, que a gente tivesse essa sua reflexão aqui como última do mês. Nós, durante esse mês, não apenas nas lives das comissões e dos fóruns, mas também nas lives sobre o mês da mulher, que nós tivemos todas as terças-feiras, acabamos reunindo várias situações, né? Então, uma das situações que resvala nisso que o Fauzi falou, a respeito da exportação de trigo e de outros produtos que estão hoje estão em falta em outros países, porque existe essa dificuldade de transporte, de comércio, etc., e a necessidade do povo brasileiro. Eu acho que mesmo a gente tratando de conjuntura, eu entendi também da sua palestra que nós vamos estar pensando a rigor em propor também políticas públicas, né? Que são políticas que façam com que esse tipo de coisa não se torne algo corriqueiro. Por exemplo, a conselheira Cristina Reis, na terça-feira, ela mencionou algo, e nós estamos tratando disso também, e eu conheço bastante bem isso, porque quando funcionário do Banco do Brasil, fui um dos que, em certo momento, estudei, analisei propostas, que é alguma coisa que veio lá de 1919, chamado estoques do governo federal, que eram estoques de alimentos, trigo e outros, arroz, feijão e tudo. Quando havia excesso de produção, o governo comprava, né? Comprava, armazenava em silos que ele alugava pelo Brasil todo, né? E depois, nos momentos de maior carência, ou quando os preços tendiam a elevar-se, colocavam no mercado para haver uma redução de preços, né? E isso foi cancelado, né? Foi extinto em 2019. Ou seja, hoje nós não temos estoques reguladores mais para eventuais problemas de produção, de consumo e mesmo de aumento de preços. Isso, evidentemente, que afeta os índices conjunturais, como inflação, e a gente fica sem solução, né? Porque a gente precisa dessa política pública que seja de um pouco mais longo prazo. Como dizia o conselheiro Odilon na fala dele lá atrás, no início deste mês, o último Plano Nacional de Desenvolvimento é da década de 70, tem 45, 46 anos, e a gente não fez mais, o Brasil não fez mais nenhum, só foi fazendo remendos e planos de curto prazo. O plano de curto prazo não funciona, a análise conjuntural funciona, mas é justamente para lançar luzes para o futuro, né? Então, acho que a sua proposta é fantástica da gente fazer essas análises, e certamente o Corecon São Paulo é muito demandado por esse tipo de análise, para que a gente possa ajudar a sociedade a crescer e tornar a nossa profissão útil como a sociedade quer que ela seja. A partir da nossa lei de instituição da profissão, que dizia que nós tínhamos que zelar pelo crescimento da renda, da riqueza e da distribuição da riqueza. Então, é necessário que a gente também faça valer o nosso compromisso com a sociedade. Obrigado. Perfeito, presidente Pedro. Acho que concordo plenamente, porque é isso. Inclusive, o economista ele é formado com todo esse instrumental, né? Então, é usar esse instrumental para essa análise
e para propor realmente soluções que enderecem essas questões e atinjam o objetivo principal, né, que é a gente ter uma sociedade, né, assim, um bem-estar, né, que tenha condição e acesso à saúde, educação, à possibilidade de consumo, e como a gente faz isso, né? Então, eu acho que esse debate é extremamente importante, e pegando até essa menção à live do Odilon, né, que foi no começo do mês, é muito interessante, porque uma parte dessa história toda passa por orçamento público. O que é prioridade para a sociedade? É esse ponto? É educação? Então, vamos contemplar isso no orçamento. A prioridade é investimento em alguma outra área? Então, vamos discutir isso de maneira democrática e colocar no orçamento. Então, eu acho que, inclusive, essa é uma das peças centrais para a gente debater prioridades e fazer alocação de recursos, né? Excelente, Alessandra. Obrigado também pela contribuição, presidente. Caso a gente receba novas perguntas, viu, conselheira Alessandra? Mesmo depois de publicar no YouTube e na TV Economista, a gente traz de volta para a senhora, tá bom? Perfeito. Fico à disposição. Excelente. O Fauzi fez mais um comentário aqui no chat, eu vou ler aqui. Que o Fórum de Conjuntura Econômica nos possibilite uma consciência das consequências derivadas dos fundamentos macroeconômicos para cada um dos agentes econômicos. Com certeza, essa missão será brilhantemente cumprida ao longo desse ano. Então, conselheira, agradeço bastante pela apresentação, agradeço também as intervenções do Fauzi e do presidente Pedro Afonso, e, bom, desejo uma excelente noite a todos, lembrando mais uma vez que esse vídeo, esta apresentação de hoje, ficará disponível na TV Economista a partir de semana que vem, em uma playlist exclusiva com todas as lives de comissões e fóruns temáticos do Corecon São Paulo, em que o economista, as pessoas em geral vão poder acessar essa playlist e ter um conhecimento bastante amplo dos trabalhos que estão sendo realizados nesse ano pelo Corecon São Paulo e o seu plenário. Tudo bem, pessoal? Então, uma excelente noite a todos e até a próxima.